Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma videoaula de matemática aqui do canal. Nessa videoaula nós vamos trabalhar com os arranjos, que vem na sequência aí de permutação simples. Depois nós vamos avançar, entrar em combinação e permutação com repetição até chegar lá em probabilidade. Nessa aula eu vou resolver esse problema aqui, ó. Dado o conjunto V, composto pelos elementos A, E, I, O, U, determine a quantidade de arranjos que podemos formar com 3 elementos de V. Então, eu tenho as vogais A, E, I, O, U, e eu quero descobrir assim, se eu for escolhendo 3 vogais, quantos grupos distintos eu posso formar com essas vogais? Quantos subgrupos? Vamos pensar assim. Eu gostaria que, no começo, fazer usando a fórmula do arranjo, para você já ir se adaptando. Ó, arranjo, você pode escrever ele de duas maneiras. Tem lugar que você vai ver escrito assim, ó, o arranjo de N elementos agrupados de P a P. Tá? Arranjo de N elementos agrupados de P a P. Isso aí também pode ser escrito assim, ó. Tem lugar arranjo de NP. Tudo bem? Os dois são idênticos. O arranjo de N até P, ou o arranjo de N agrupados de P em P, ou o arranjo de N elementos agrupados de P em P. Então, as duas coisas são equivalentes. Qual seria a fórmula? A fórmula é N fatorial dividido por, abre parênteses, N menos P fatorial. Essa aqui é a fórmula. O que significa o N? N é a quantidade de elementos disponíveis. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 elementos disponíveis e quero fazer pequenos subgrupos de 3 elementos. Então, o N é todos os elementos, a quantidade de todos os elementos ali, e o P é a quantidade de elementos do subgrupo. Perfeito? Como é que ficaria isso aí, então? Aí você vem e vou resolver aqui de branco. Ó. Você tem um arranjo de quantos elementos disponíveis? 1, 2, 3, 4, 5. Você tem um arranjo de 5 elementos disponíveis e você vai agrupar eles de 3 em 3. Veja que o teu professor pode escrever assim, arranjo de 5 agrupados de 3 em 3. Ou ele pode escrever assim também, ó, arranjo de 5 elementos agrupados de 3 em 3. Tanto faz, a escrita é a mesma, o significado é o mesmo. Isso aí é igual, fazer o risquinho da fração. Beleza. Quantos elementos eu tenho disponíveis? 5 fatorial. Abre parênteses. Quantos elementos disponíveis? 5. Os grupinhos serão formados de quantos elementos? 3. E isso aí vai dar quanto? 5 fatorial, vou preservar aqui ainda. E aqui embaixo, ó, 5 menos 3, 2 fatorial. Perfeito. Agora, pessoal, eu vou desenvolver o 5 até chegar no 2. Vai ficar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2. Como eu cheguei no 2, eu travo com o símbolo do fatorial, faço o risquinho da divisão aqui, e aí eu tenho 2 multiplicando, tenho 2 dividindo, corta, corta. Perfeito? Aí aqui eu tenho 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, se eu pensar assim, ó, quantos elementos eu consigo formar? Quantos elementos não? Quantos subgrupos eu consigo formar com as vogais A, E, I, O, U, se eu for escolhendo elas de 3 em 3? O que é muito importante para você agora, essa é, olha, o mais importante da aula. Usar essa fórmula nós vamos usar várias vezes. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Vamos pegar 3 elementos desse conjunto. Aqui tem o A, o E e o U. Ó, vou pegar o elemento A, vou pegar o elemento E e o elemento I. Esses 3. Veja que aqui eu tenho um arranjo. O arranjo, a fórmula matemática arranjo, considera que isso aí é um arranjo. Agora eu vou trabalhar com os mesmos elementos, só mudando a ordem. Esse aqui, ó. A, I e E. Veja que eu troquei o I de posição com o E.
E aqui, então, eu tenho outro arranjo. Na matemática, isso é um arranjo, isso é outro arranjo. A ordem que os elementos aparecem é importante. Então, é muito importante você marcar no seu caderno aí, que quando se está trabalhando com arranjo, a ordem importa. Por exemplo, vamos fazer outra aqui, ó. A, E, I, agora nós podemos fazer E, I, A. Certo? Então, isso aqui é outro arranjo. Outro. Aqui, só aqui, ó. 1, 2, 3. Vamos fazer mais um. Agora, eu posso fazer aqui, ó. E, A, I. Perfeito? Mais um arranjo. Veja que 1, 2, 3, 4. Por enquanto, eu desenhei 4 subgrupos do conjuntão. 4 subconjuntos do conjuntão. Nesses 4 subconjuntos, eu tenho os mesmos elementos. O que está diferenciando um para o outro é a ordem. E no arranjo, a ordem importa. Isso tem que ficar claro. Isso aqui é um elemento, isso aqui é outro, isso aqui é outro, isso aqui é outro. E nós poderíamos fazer agora mais 2, ó. O I, A, E. E podemos fazer o I, E, A. Tudo bem? Então, não vou fazer com todos, porque tem muito aqui, mas só aqui nós conseguimos 6. E deixo claro, acompanhe bem essas aulas, porque é muito importante. Se fosse na combinação, todos esses conjuntos seriam considerados um único conjunto, na combinação. No arranjo, eles são considerados 6, porque a combinação acha que A, E, I, A, I, E, I, A, E, A, I e os outros aqui é tudo a mesma coisa. A ordem não interfere. No arranjo, a ordem interfere. Tá, outra coisa. Vamos supor que você nunca ouviu falar de arranjo, mas você quer resolver esse exercício. Veja como é fácil. Você tem 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 elementos. E você quer fazer grupinhos de 3. Se você usar o princípio fundamental da contagem, você vai lá e faz, ó, eu quero uma letra, outra letra e outra letra. Você também resolve. Por exemplo, dessas letras aqui, quantas opções de escolha você tem para colocar na primeira casinha? Ah, você tem 5 opções de escolha. Depois que você colocou, você não pode repetir. Vamos supor que você colocou o A, não pode repetir o A mais. Então, agora caiu para 4 opções de escolha. E agora vai cair para 3. Observe que aqui ficou 5 vezes 4 vezes 3. E aqui ficou 5 vezes 4 vezes 3. O resultado é igual. Aí alguém vai perguntar, professor, então os problemas de arranjo dá para usar resolver com o princípio fundamental da contagem? Sim, dá sim, tranquilamente. Turminha, é muito importante a gente saber distinguir arranjo de combinação. Vou começar um monte de videoaula sobre arranjo e você não pode perder, porque na sequência vem combinação. Um abraço, bons estudos e, se possível, deixa um joinha aí. Fui!